Olá, meus queridos, minhas queridas. Um abração aí do Senhor Jesus em todos. Que o Senhor Jesus esteja na vida de vocês em todos os momentos. Mesmo naqueles momentos difíceis, sabe que Ele está. Amém? O tema da pregação é a palavra de Deus. Tema, a palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:16, 17, que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. 2 Timóteo 3:16 a 17. Queridos, todos nós, como navegantes no mar imenso da vida, necessitamos de uma bússola, não é verdade? E para o pecador, a bússola é a palavra de Deus. A Bíblia, que lhe aponta o caminho, não serve de guia para nós, senão apenas a palavra de Deus. A palavra inspirada pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia é a palavra inspirada. Aleluia! Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós estamos afirmando que foi o próprio Deus quem produziu pelo seu Espírito Santo. Isto é, o que temos nela escrito. 2 Timóteo 3:16, 17. Fala isso. 2 Timóteo 3:16, 17 diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus, amados. Queridos, muitos argumentam que a Bíblia tem contradições. Entretanto, o testemunho de um irmão pode nos ajudar. Ele disse que antes de se converter, tinha muitos problemas com textos aparentemente contraditórios na Bíblia. Depois que se converteu, entretanto, já não vê assim. Ele a vê como a palavra de Deus. Para exemplificar, veja o diagrama: Deus, Espírito Santo e o homem e a Bíblia. Então, pela Bíblia, Deus nos fala. Certa vez, um seminarista deu uma Bíblia a uma pessoa a quem estava evangelizando. Algum tempo depois, perguntou se estava lendo e a resposta foi negativa. O seminarista quis saber o porquê. E o homem explicou: toda vez que eu leio aquele livro, ele me mostra alguma coisa errada que eu estou fazendo. A Bíblia é Deus falando conosco, amém? Por isso, temos que lê-la, com o intuito de ouvir o que o Senhor nos quer falar. Amém? Está escrito na palavra: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia Deus nos fala pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, a parte A. Ainda hoje Deus nos fala através da sua palavra. A Bíblia e suas divisões. A Bíblia tem sido chamado ao mesmo tempo de livro de biblioteca. A palavra de Deus significa coleção de livros. O testamento de Deus com os homens. A Bíblia está dividida em duas: o Velho Testamento e o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Velho e Novo. Deus fez um pacto com o povo de Israel no Velho, através do sangue de animal. Êxodo 24:8. Já no Novo, Deus faz um pacto com todo aquele que aceitar seu Filho, Jesus. Este testamento foi feito com a morte de Jesus Cristo, pelo derramamento de sangue. A Bíblia diz: enquanto comiam, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Eita glória, aleluia! Mateus 26, versículo 26 a 28. Testamento. Deus mostra como podemos ser salvos através de Jesus Cristo, queridos. O Velho Testamento contém 39 livros e foi escrito em hebraico, exceto pequenas partes escritas em aramaico. O Novo Testamento contém 27 livros e foi produzido na língua grega. E a Bíblia é escrita a cerca de 40 homens de diversas formações e culturas no espaço mais ou menos de tempo de 1.500 anos. Os livros, cada livro da Bíblia está dividido em capítulo
exceto bem pequeno, como Abadias, no Velho Testamento, e Filemon. João e Judas no Novo Testamento. Esses capítulos são identificados na Bíblia por números grandes. Cada capítulo, por sua vez, é dividido em versículo, identificado por números pequenos. Quando fala versículo, você vai saber que é números pequenos. Capítulos são números grandes. Os versículos pequenos são porções dos capítulos. O maior livro da Bíblia é os Salmos. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O menor versículo da Bíblia na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, edição revista atualizada, fica em Jó 3:2. E na imprensa bíblica brasileira, João 11:35, quando diz que Jesus chorou. E o maior versículo da Bíblia é o de Esther, capítulo de número 8, versículo 9. Todas essas divisões foram feitas para ajudar os manuseios da Bíblia. O estudioso deve familiarizar com cada uma delas. No início da Bíblia, há um índice dos livros e é bom decorá-lo. Um grande plano, a Bíblia. Apesar de tantos autores, de tantas variações, a Bíblia desenvolve um único grande tema. Qual, pastora? O plano de redenção da humanidade. Redenção é o seu tema central. Esse plano é desenvolvido após a queda do homem no Jardim do Éden. E depois de Deus ter anunciado que haveria salvação para o homem, Gênesis 3:15. Deus então escolheu o homem, Abraão, para trazer ao mundo o seu filho Jesus Cristo, que salva o pecador que nele crê. Esse plano é desenvolvido em 3 etapas. Um anúncio feito no Velho Testamento. Deus prometeu que não escreveria a lei em pedras, mas na mente e no coração do homem. Eita glória! Jeremias 31, do versículo 31 a 33. Depois veio a fase de realização do plano através de Jesus Cristo, que nasceu como homem, morreu, ressuscitou para realizar a salvação. Por fim, meus amados, veio a fase da proclamação. Esta fase vai permanecer até o fim. Ela dura até a volta do Senhor Jesus. Pela grande palavra de Deus vem a fé. Você sabia? Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber a Jesus. Para isso, ela deve dar ouvidos à palavra de Deus. É pela palavra que vem a fé. E assim a fé vem pela pregação e é pela pregação a palavra de Cristo, Romanos 10:17. Você quer ter fé? Então ouça, então leia, então estude, então medite na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Conclusão. No começo da leitura da Bíblia, você pode ter alguma dificuldade. Mas à medida que for se familiarizando com ela, tudo se tornará mais fácil. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele, como autor da Bíblia, irá esclarecer as dúvidas, seja pela própria leitura da palavra de Deus, seja através de pessoas mais experimentadas. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Se você já tem, comece a ler hoje mesmo. Amém? Como é que eu vou aplicar, pastora? Lendo, decorando os versículos, dia após dia, né? E o que a Bíblia tem representado em sua vida e o que você precisa corrigir para servir a Deus. Quer dizer, eu vou confrontar aquilo que eu vi, que a minha vida eu vou me examinar, que está fora da Bíblia. Eu vou lendo a Bíblia e vou aprendendo. A Bíblia diz, não mente, eu não vou mais mentir. Ah, eu não posso mentir. Ira, mas não coloca a ira debaixo do sol. Quer dizer, eu não posso estar pecando mais. Então, se furtava, não vai furtar mais. Né? Se roubava, não vai roubar mais. Então, eu vou começando a ler a Bíblia e vou praticando. A Bíblia é para ser praticada. Amém, queridos? Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. Praticarmos a palavra de Deus. Porque ela é a verdade, porque ela é viva e eficaz, porque ela é inspirada por Deus, porque ela é útil. E o que se deve fazer com a Bíblia é ler e praticar. É examinar, é manejar bem. Examinar está lá em João 5,39. Isto é muito mais que apenas ler, devemos estudar com cuidado.
procurando resposta para a nossa prática. É como uma carta de uma pessoa amada que desejamos reler muitas vezes, até memorizar cada palavra. Manejar bem 2 Timóteo 2,15. Como a Bíblia é uma biblioteca com muitos livros, devemos aprender a manejar este precioso livro, sabendo encontrar os capítulos e versículos. Amém? E habitar em nós. Colossenses 3,16. Quando aprendemos as palavras da Bíblia, ela começa a habitar em nossos corações. Saber de cor significa de coração, amém? Praticar, Tiago 1,22. Nada adiantaria saber a Bíblia, examinar, manejar bem, até mesmo decorar, se não praticarmos. Tudo seria em vão. Amém? Conclusão, o estudo da Bíblia deveria ser algo tão natural em nossa vida, como comer, como se fosse uma necessidade. Contudo, as necessidades naturais que temos são carnais e não espirituais. Só quem está vivo e saudável espiritualmente tem um apetite voraz pela palavra de Deus. Quem está morto ou enfermo espiritualmente não sente esta fome. Então, aceite Jesus. Fique vivo aí para sentir fome da palavra. Se sabemos tudo isso sobre a Bíblia, então chega a hora de pegar este maravilhoso livro, conhecê-lo a cada dia, mais e mais, para que penetre em nossas mentes, corações e torne de nossa vida prática a cada momento que vivemos. Comece agora, amém, meus seguidores? Beijão no teu coração, se inscreva nesse canal, compartilhe os meus vídeos. Vamos abençoar o próximo, amém? Um Shalom Adonai.